Os selos tinham que estar quebrados. Não era uma opção. Era o próximo passo do plano eterno de Deus. Eu olhei e vi algo impossível de descrever com palavras humanas. Uma porta aberta no céu. Além dessa porta, um trono. E sobre o trono, alguém. Não um homem, não um rei terreno, mas aquele diante de quem toda a criação se cala. Relâmpagos, vozes, um brilho que nenhum olho mortal poderia suportar. O ar parece mais pesado, carregado de glória e julgamento ao mesmo tempo. Ao redor do trono, vi 4 seres viventes. Não era fantasia. Era santidade em forma de criatura. Um parecia um leão feroz, majestoso, símbolo de autoridade e coragem. Outro, como um boi inabalável, firme, preparado para servir sem recuar. O terceiro tinha rosto de homem, atento, vigilante. O quarto voava como uma águia veloz, cortando os céus com precisão. Dia e noite, sem descanso, eles proclamavam a santidade daquilo que se assenta no trono. Na presença desse Deus, nada é comum, nada é leve, nada é banal. Ao redor deles, vi algo ainda mais impressionante. 24 velhos, sentados em tronos, vestimentas brancas, coroas de ouro sobre as cabeças. Mas quando a glória do trono se manifestava, eles não protegiam as coroas. Eles se levantaram, se prostravam e lançaram suas coroas diante dele, como se dissessem: nem o que temos de mais precioso nos pertence, tudo é teu. Então, vi na mão daquele que estava sentado no trono de um livro, um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um silêncio cortante tomou a cena quando uma pergunta ecoou: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Olhei ao redor. Céu, terra, debaixo da terra, e ninguém aparecia. Nenhum anjo se declarou. Nenhum poderoso falou. Foi aí que o peso caiu em mim. Eu chorei. Chorei porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e olhar dentro dele. Parecia que a história da humanidade ficaria trancada para sempre, que os planos de Deus jamais foram plenamente revelados. Mas, de repente, um dos anciãos se mudou de mim e disse: não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele pode abrir o livro e romper os seus selos. Então eu olhei, esperando ver um leão, um guerreiro, um conquistador armado. Mas não vi um leão, vi um cordeiro. Um cordeiro como se tivesse sido morto, feridas ainda visíveis, glória ainda maior. Não temas, eu sou o primeiro e o... Ele se colocou de pé no centro do trono, entre os seres viventes e os anciãos. Aquele que parecia frágil aos olhos do mundo era o único digno diante do céu. E naquele momento, o ambiente mudou. Os anciãos caíram com os rostos em terra. Harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, subiam diante de Deus. Eles cantavam uma nova canção, não uma melodia antiga, repetida sem vida, mas um cântico nascido do sacrifício do Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E novamente, pois ele é o Cordeiro que foi morto para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar se uniu a esse clamor.
O universo inteiro reconhecia o que muitos ainda rejeitam. Só o Cordeiro merece tudo. Então vi o Cordeiro aproximar-se do trono. Ele não pediu permissão. Ele não precisa provar nada. Simplesmente peguei o livro da mão daquele que estava assentado no trono. Ninguém protestou. Ninguém questionou. Não havia dúvida no céu sobre quem ele era. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele era o rei legítimo. Ele era o único digno de abrir o que estava selado desde a eternidade. Cada selo que detectou ele a quebrar não foi apenas uma tragédia anunciada. Era justiça, era conformidade, era a história chegando ao ponto que Deus havia decidido. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, o silêncio se rompeu. Ouvir um dos seres viventes dizer com voz que estremecia tudo ao redor: "Vem." Então vi. Apareceu um cavalo branco, branco como uma lâmina recém-polida, pronta para atravessar as trevas. Seu cavaleiro empunhava um arco. Não era um viajante comum. Não era um mensageiro indefeso. A ele foi dada uma coroa. A autoridade foi entregue. O poder foi concedido. E ele partiu, conquistando e para conquistar. Eu não entendi totalmente cada detalhe, mas senti o peso daquilo que via. Aquele cavaleiro não era apenas uma imagem bonita. Era um sinal de que o tempo da passividade havia sido elaborado. As forças espirituais começaram a se mover de forma irreversível sobre a terra. Os selos eram sinais de juízo, sim, mas, acima de tudo, eram sinais de que Deus não havia perdido o controle. Enquanto muitos olham para essas visões com medo, o céu olha com certeza. O Cordeiro está no centro. O livro está em suas mãos. Nada acontece fora do alcance de sua autoridade. O mesmo Cordeiro que foi morto, agora vive para sempre, e é ele quem abre a história, quem conduz os eventos, quem decide o tempo e o fim de todas as coisas. Para quem resiste a ele, os selos são ameaçadores. Para quem pertence a ele, os selos são lembranças. O mundo não termina em caos. Termina nas mãos do Cordeiro. Os selos se abrirão. Os cavaleiros cavalgarão. A terra tremerá. Mas acima de tudo isso, há um trono que não pode ser abalado e um Cordeiro que nunca mais será vencido. E um dia, aquele que João viu na glória irá se revelar diante de todos os olhos. Até lá, a pergunta continua ecoando. De que lado da história estarão quando o Cordeiro abrir o próximo selo?